Um bilionário encontra a filha da sua empregada a lavar pratos em segredo, e está prestes a descobrir a verdade desesperada que ela fará de tudo para esconder. 3 horas da manhã. O bilionário António Costa, caminhando pelos corredores silenciosos da sua quinta alentejana, depara-se com uma visão inesperada na sua cavernosa cozinha. Mariana, uma rapariga de 17 anos, filha da sua governanta, esfrega uma montanha de pratos do jantar. As suas mãos estão vermelhas e em carne viva. Os seus olhos estão arregalados de terror. Ela devia estar na escola. Em vez disso, está aqui, a contar mentiras para proteger um segredo desesperado. O bilionário, um homem que construiu a sua fortuna a ler pessoas, sabe que isto é mais do que uma rapariga a ajudar a mãe. É uma pista para um sacrifício que ele ainda não consegue compreender. Ele construiu um império a ver padrões, mas o sono era um preço que não conseguia pagar. António Costa achava que o silêncio era o som mais alto na sua vasta e vazia quinta naquela noite. Esse silêncio foi quebrado. O grande relógio de pêndulo no átrio bateu as 3 horas. O som era pesado, cada badalada ecoando pelo corredor de mármore. António Costa estava no topo da grande escadaria, o seu roupão de seda bem apertado. Era um homem que tinha construído um império global de transportes marítimos. Fê-lo prevendo problemas. Conseguia ver uma tempestade no mar do sul da China e saber instantaneamente quais dos seus 300 navios precisavam de mudar de rota. Não conseguia, no entanto, prever uma solução para a sua própria insônia. Esfregou os olhos. A casa estava fria. Regressava da biblioteca, com um livro pesado sobre história romana, por ler, na mão. Tinha tentado ler. Tinha tentado ouvir música. Tinha tentado meditar. Mas a sua mente, o ativo que construiu a sua fortuna, não se desligava. Foi então que ouviu. Não era um som perigoso. A sua segurança era absoluta. Ninguém conseguia entrar nesta propriedade. Era um som pequeno, um som secreto, o som de um copo a ser gentilmente pousado em granito. António paralisou. Escutou. O som vinha do resto do chão, na extremidade oposta da casa. Da cozinha principal, a fricção rítmica e silenciosa de uma esponja num prato. Ele avançou pelo corredor, os seus chinelos de cabedal silenciosos nos tapetes de lã felpuda. Desceu a escadaria, a sua mente a mil. Não era um ladrão. Um ladrão não estaria a lavar pratos. Era um funcionário. Mas porquê? A esta hora. Ele empurrou a pesada porta de carvalho da cozinha principal. A sala estava escura, iluminada apenas pela pequena luz amarela por cima do fogão industrial. A cozinha era colossal, projetada para servir grandes festas. Era uma caverna de aço inoxidável e madeira escura. Ali, diminuída pelas bancadas, estava uma rapariga. Estava curvada sobre o profundo lava-louça de aço, de costas para ele. Parecia pequena e magra. Esfregava um copo de vinho de cristal com uma energia focada e desesperada. António pigarreou. A rapariga ofegou, uma inspiração súbita de ar. Virou-se tão depressa que deixou cair o copo. Escorregou-lhe das mãos ensaboadas. Oh! Gritou ela, atirando-se para o apanhar. Apanhou por um triz, os nós dos dedos a ficarem brancos. Os seus olhos estavam arregalados. Não estava apenas assustada. Estava aterrorizada. Era um terror que parecia demasiado grande para uma simples surpresa. Senhor Costa, sussurrou ela. Ele não a reconheceu. Tinha pessoal, mas raramente os via. Eram geridos pelo seu chefe de pessoal, Paulo. Quem é você? A sua voz não era indelicada, mas era a voz de um homem habituado a respostas. Eu sou a Mariana, senhor. Mariana Santos. Ela secou freneticamente as mãos num pano de prato, os seus olhos a dardejarem entre ele e a porta. Sou filha da Carla. Carla Santos, a sua governanta. A mente de António encaixou as peças. Carla, uma boa mulher, fiável, silenciosa, sempre profissional. Carla estava com ele há 5 anos. Mariana, disse António, entrando completamente na cozinha. Ele acendeu as luzes principais. A sala foi inundada por um brilho branco e estéril. A claridade súbita fez a rapariga estremecer. Ele via-a claramente agora. Era jovem, talvez 17 anos. Tinha cabelo loiro, mas estava preso num rabo de cavalo desarrumado e gasto. Madeixas de cabelo estavam coladas à sua testa úmida. Estava pálida. A pele debaixo dos seus olhos não tinha apenas sombras. Estava escura, marcada por uma exaustão profunda. Parecia um soldado que tinha estado na linha da frente durante semanas.
O que está a fazer aqui a esta hora? Perguntou António, a sua voz mais suave agora. Onde está a sua mãe? Ela está doente, senhor, disse Mariana. As palavras saíram demasiado depressa, demasiado ensaiadas. Apenas uma constipação forte. Sentia-se péssima. Estava tão preocupada com a louça da sua festa. Eu disse-lhe. Disse-lhe que tratava de tudo para que ela pudesse descansar. Os olhos de António desviaram-se da rapariga para o lava-louça. Estava a abarrotar os restos do seu jantar para 30 pessoas. Pratos, panelas, travessas, dezenas de copos. Era uma confusão de nível de catering. Era trabalho para 3 pessoas, não para uma criança. Uma constipação forte, repetiu António. Ele olhou de volta para ela. A sua mente analisava a mentira. Era uma má mentira. Uma criança da idade dela devia estar a dormir. E ela enviou-a, disse ele, às 3 da manhã para fazer o trabalho dela. Não. A voz de Mariana foi cortante, subitamente protetora. O terror foi substituído por um clarão de raiva. Ela não me enviou. Ela não sabe que estou aqui. Eu entrei. Tenho uma chave. Ajudo-a aos fins de semana. Às vezes. Conheço a rotina dela. Eu só queria despachar isto antes que ela acordasse para ela não se preocupar. Era uma mentira corajosa, pensou António. Mas uma mentira, no entanto. Devias estar na cama, disse António, cruzando os braços. Tens escola amanhã. Hoje, aliás. Mariana estremeceu. Foi um movimento minúsculo, quase invisível, um retesar dos seus ombros, um rápido baixar dos olhos. António viu. Tinha construído a sua fortuna a ler os estremecimentos dos seus concorrentes do outro lado de uma mesa de reuniões. Um estremecimento significava uma verdade escondida. Sim, senhor, sussurrou ela, os olhos fixos no chão. Terminarei em breve. Prometo que não o incomodarei mais. Sou muito silenciosa. Ela voltou-se para o lava-louça como se ele tivesse sido dispensado. Era um sinal claro. Por favor, vá-se embora. António não se foi embora. Ficou ali por um minuto inteiro, a observá-la esfregar. Viu as suas mãos pequenas, vermelhas e em carne viva da água quente e do sabão. Olhou em volta da cozinha. Os seus olhos pousaram numa mochila caída junto à porta de serviço. Era uma mochila azul velha e desbotada. Os fechos de correr estavam forçados. Parecia pesada. Pendurado no fecho principal estava um cordão de honra azul e dourado vivo. Os olhos de António estreitaram-se. Ele conhecia aquele cordão. Era o tipo que os melhores alunos usavam na cerimónia de final de curso. Ao lado, enfiada no bolso de rede lateral, estava uma pequena fotografia moldurada. Era antiga. Uma jovem mulher e um homem num uniforme militar impecável. António olhou para a rapariga. Olhou para a montanha de pratos. Olhou para o cordão de honra. O cordão de honra. A lavagem de pratos às 3 da manhã. A mentira. A exaustão. Estas peças não encaixavam. Era um padrão quebrado. E António Costa odiava padrões quebrados. Deixe os pratos, disse António. Mariana parou, as mãos congeladas na água com sabão. Senhor. Deixe-os. Vá para casa. Durma um pouco. Mas a minha mãe. Ela ficará tão chateada se não estiverem lavados. Ela terá problemas. Eu trato da sua mãe, disse António. O seu tom não era áspero, mas não deixava espaço para discussão. Vá para casa, Mariana. Ela hesitou. Os seus ombros descaíram. Não era apenas alívio. Era derrota, como se tivesse falhado a sua missão. Sim, senhor. Obrigada, senhor. Ela tirou rapidamente o avental pesado e molhado. Pegou na sua mochila, colocou-a sobre um ombro e saiu pela porta de serviço para a escuridão antes do amanhecer. António ficou sozinho na cozinha maciça e silenciosa. O silêncio voltou a entrar, mas agora estava cheio de perguntas. Ele olhou para o cordão de honra na sua mente, o símbolo do melhor aluno. Olhou para o lava-louça, um lava-pratos. Foi para o seu escritório. Não tentou dormir. Sentou-se na sua cadeira de cabedal a observar o céu negro tornar-se cinzento. Estava à espera. Às 7 horas da manhã, pegou no telefone. Paulo, disse ele quando o seu chefe de pessoal atendeu.
Paulo Silva era um homem que estava com ele há 20 anos. Era preciso, eficiente e discreto. Sr. Costa, está de pé cedo. Tenho duas tarefas para si, Paulo. Primeiro, a nossa governanta, Carla Santos. Qual é a situação dela? Houve uma pausa. António conseguia ouvir o clique fraco de um teclado. A senhora Santos, disse Paulo, a sua voz cuidadosa. Tem sido inconsistente, senhor. Muitos dias de baixa nos últimos 2 meses. Na verdade, estava a preparar um dossiê para discutir a sua demissão. Suspenda esse dossiê, ordenou António. As palavras saíram como aço frio. Segundo, a filha dela, uma rapariga chamada Mariana, com cerca de 17 anos. Está no último ano do secundário. Quer saber tudo. A escola, as notas, as faltas. Senhor. A confusão de Paulo era evidente. Este não era um pedido típico. A rapariga esteve aqui às 3 da manhã, Paulo, a lavar a louça da minha festa. Parecia destroçada e trazia um cordão de honra de melhor aluno. Não faz sentido. Quer saber porquê? Imediatamente, senhor. Mais uma coisa, Paulo. A mochila da rapariga. Tinha uma foto, um soldado, uniforme do exército, penso que da companhia de caçadores. Descubra quem ele é. António passou o dia numa névoa. Teve reuniões sobre os custos do combustível e as rotas de transporte. Falou com executivos em Hong Kong e Londres, mas a sua mente estava na cozinha. Ele via os olhos aterrorizados da rapariga. Via o cordão de honra. Às 16 horas, Paulo Silva apareceu à porta do seu escritório. Trazia uma fina pasta de Manila. Paulo nunca parecia perturbado, mas hoje parecia sombrio. Parecia abalado. Senhor. Ele colocou a pasta na secretária polida. Continue, Paulo. Tinha razão sobre a rapariga, disse Paulo. Ele abriu a pasta. Mariana Santos, 17 anos, finalista na escola secundária de Alvalade. Ele deslizou um pedaço de papel pela secretária. Era uma impressão do site da escola. Uma foto radiante de Mariana a segurar um certificado. Ela não é apenas uma boa aluna, senhor. É a melhor aluna do distrito. Média de 20. Bolsa de mérito para a Universidade de Coimbra, pendente da conclusão do secundário. Há 2 semanas, foi nomeada uma das melhores estudantes do país no concurso nacional de excelência. António olhou para o papel. Uma futura estudante de Coimbra a desperdiçar o seu futuro para lavar os meus pratos. Isso, senhor, disse Paulo em voz baixa, é o problema. Ele deslizou um segundo papel. Era um relatório formal de assiduidade do agrupamento de escolas. Falei com a diretora da escola de Alvalade. Estava muito emocionada. Há 25 dias, Mariana Santos deixou de frequentar a escola. Foi marcada por absentismo. A diretora está de coração partido. Disse que tem ligado para a mãe, Carla, mas o número está desligado. 25 dias, sussurrou António. A cronologia encaixava. O padrão estava a formar-se. Sim, senhor. Ela perdeu o prazo para aceitar a bolsa. A escola é obrigada a comunicar o absentismo ao Ministério. Ela não vai concluir o secundário. A bolsa. Já era. O desperdício. O puro e trágico desperdício. Pareceu um golpe físico para António. Isto era pior do que uma rapariga a faltar à escola. Era uma luz brilhante a ser apagada. Porquê, Paulo? Perguntou António, a sua voz baixa. A mãe. A voz de Paulo era sombria. Carla Santos. Não é uma constipação forte. Foi diagnosticada há 2 meses com uma forma severa e agressiva de lúpus. Os novos tratamentos, o especialista. O seguro de saúde recusa-os como experimentais. O custo do próprio bolso para o medicamento principal é de 900 euros por mês. António sentiu um nó frio apertar-se no seu estômago. Carla foi despedida do seu segundo emprego numa lavandaria por faltar dias devido à doença. O seu emprego. Isto é tudo o que elas têm. O telefone foi desligado para poupar dinheiro. 900 euros por mês, disse António. Para ele, era nada. Um erro de arredondamento. Para elas, era um futuro. A Mariana sabe, afirmou António. Ela tem faltado à escola para... Quê? Trabalhar. Ainda estou a investigar isso, disse Paulo. Mas parece que ela também está a cobrir os turnos da mãe, sem ser paga,
a limpar esta casa apenas para evitar que a despeça. Está a tentar manter o emprego e o seguro de saúde que a mãe está demasiado doente para desempenhar. António levantou-se, a raiva e a tristeza a crescerem dentro dele. Caminhou até à janela. O soldado, Paulo, a foto. Paulo deslizou o último pedaço de papel pela secretária. Era uma foto de arquivo militar, granulada e a preto e branco. Capitão Manuel Santos, disse Paulo. Avô da Mariana, pai da Carla. Companhia de Caçadores 112, serviu 2 comissões na Guiné, altamente condecorado. Faleceu em 2010. António olhou para o nome e o seu sangue gelou. Companhia de Caçadores 112. Ele virou-se da janela. Caminhou até uma fotografia moldurada na sua estante. Era uma foto para a qual não olhava verdadeiramente há anos. Um grupo de jovens em uniforme de combate, a sorrir numa selva poeirenta estrangeira. O meu irmão, disse António, a sua voz mal um sussurro. O meu irmão mais velho, Tomás. Ele estava na Companhia de Caçadores 112. Ele não voltou para casa. António olhou para Paulo, os seus olhos claros e duros como gelo. Isto não é uma funcionária, Paulo. Isto é família. Senhor. Dê-me a morada delas, disse António, a sua voz baixa e perigosa. E descubra onde está a Mariana Santos neste momento. A morada era um complexo de apartamentos cinzento e desgastado, numa parte da cidade que António não via há 40 anos. Conduziu ele mesmo no seu modesto sedan, não no Rolls-Royce. Sentiu a necessidade de ser invisível. O prédio cheirava a couve cozida e a alcatifa velha. Subiu 3 lances de escadas. O cimento estava rachado. Bateu à porta 3B. Ouviu um arrastar de pés lento e doloroso. A porta abriu uma fresta, presa por uma corrente. Um olho espreitou. Carla, disse António gentilmente. A porta bateu com força. Ouviu um soluço abafado, depois o tilintar da corrente. A porta abriu-se. A mulher que estava diante dele era um fantasma. Era uma década mais nova que António, mas parecia 20 anos mais velha. As suas mãos estavam inchadas como garras. O seu rosto estava cinzento de dor. Apoiava-se pesadamente no andarilho de metal. Esta não era a mulher aprumada e capaz que geria a sua casa. Senhor Costa, ofegou ela, a sua voz embargada de vergonha. Eu ia ligar. Eu só tenho andado. Carla, disse António, interrompendo-a. Vim vê-la. Ele entrou no pequeno e despojado apartamento. Estava impecavelmente limpo, mas estava frio. Um único e pequeno aquecedor elétrico brilhava fracamente no canto. Vi a Mariana ontem à noite, disse ele. O rosto de Carla desmoronou-se. Afundou-se no sofá gasto. Oh, meu Deus! Ela prometeu. Eu disse-lhe para não o fazer. Eu disse-lhe que ainda consigo. Consigo trabalhar. Só precisava de uns dias. Carla, porque não me disse que estava doente? E dizer o quê? Sussurrou ela, lágrimas a rolarem pelas suas bochechas pálidas. Que não consigo fazer o meu trabalho, que me devia despedir. Este emprego, é tudo o que temos. O seguro. Paga as consultas médicas básicas. É tudo. A bolsa de estudo, disse António, a sua voz calma. A cabeça de Carla ergueu-se de repente. Os seus olhos estavam arregalados com uma dor nova e mais aguda. A bolsa de mérito. Coimbra. Eu sei. Carla soltou um som. Não foi um choro. Foi um lamento de desespero puro e não filtrado, vindo do fundo da sua alma. Eu encontrei a carta, soluçou ela. A do Ministério da Educação. Encontrei-a no lixo. No lixo. Eu perguntei-lhe e ela olhou para mim com aqueles olhos vazios e cansados. E disse, o que é uma bolsa, mãe? Paga os teus medicamentos. Mantém as luzes acesas. Carla agarrou o próprio cabelo, os seus dedos inchados a tremer. Ela está a deitar tudo a perder. Toda a sua vida linda. Por mim. Por 900 euros. António sentiu as peças do seu coração a partirem-se. Este era um tipo de pobreza que ele se tinha esquecido que existia. A pobreza das escolhas impossíveis. Onde está ela, Carla? Onde está ela agora? Ela
Arranjou um emprego, sussurrou Carla, desviando o olhar como se confessasse um crime. A sério. Um turno da noite. Para poder estar aqui durante o dia, caso eu caia. É. Num café-restaurante. A Estrela da Noite, na Baixa. Fique aqui, disse António. Tranca a porta. Eu voltarei. O café-restaurante A Estrela da Noite era barulhento, brilhante e cheirava a café requentado e a gordura. António Costa sentiu-se como se tivesse entrado noutro planeta. Sentou-se numa mesa no canto, o seu casaco de lã feito à medida parecendo um disfarce. Uma empregada de mesa, mais velha, com um rosto cansado e amável, aproximou-se. O que vai ser, querido? Só uma bica, disse António. Ele examinou a sala. E então viu-a. Mariana movia-se entre as mesas, um pesado tabuleiro castanho equilibrado num braço. O seu rabo de cavalo loiro estava escondido debaixo de uma rede de cabelo azul. O seu uniforme era um tamanho acima, com o nome Peite cozido a vermelho no bolso. Movia-se com uma eficiência mecânica e sombria. Não sorria. Enchia copos de água, levantava pratos e anotava pedidos. Tinha 17 anos, era uma das melhores alunas do país, e parecia que fazia aquilo há uma vida inteira. Ele observou-a a fazer uma careta ao levantar uma pesada tina de plástico cheia de pratos. Viu o gerente, um homem baixo e de ar zangado, com uma camisa branca manchada, a ladrar-lhe uma ordem. Ela apenas acenou, o rosto inexpressivo, e continuou a mover-se. É igual à mãe, pensou António, tentando não se render. Ele esperou. Bebeu a sua bica, que era amarga e fraca. Observou-a durante 20 minutos. Observou-a correr. Observou-a tentar ser invisível. Ela estava a limpar a mesa ao lado dele. Os seus braços estavam sobrecarregados de pratos. Mariana, disse ele. A sua voz não era alta, mas cortou o ruído do café. Ela congelou. O tilintar dos pratos na sua mão parou. Virou-se lentamente, os seus olhos encontrando no canto. O seu rosto passou de pálido a branco. O sangue fugiu-lhe. Ela olhou para ele. Olhou para o seu uniforme gorduroso. Olhou para o hambúrguer meio comido no prato que segurava, e o tabuleiro, sobrecarregado e pesado, escorregou das suas mãos trêmulas. Bateu no chão com um estrondo ensurdecedor. Pratos estilhaçaram-se. Copos explodiram. Ketchup e restos de comida salpicaram o linóleo. O café inteiro ficou em silêncio. Mariana ficou ali parada, a olhar para a confusão. A olhar para ele. Os seus ombros começaram a tremer. Santos, rugiu o gerente de trás do balcão. O seu crachá dizia, Rui. O que é que pensas que estás a fazer? Isso sai do teu ordenado. Mariana não olhou para o gerente. Apenas olhou para António. Os seus olhos, que tinham estado tão aterrorizados na cozinha, estavam agora cheios de uma emoção diferente e mais profunda. Humilhação total e completa. Ela caiu de joelhos e, com as mãos nuas, começou a apanhar os cacos de vidro. Santos, vai buscar uma vassoura. Limpa isso agora. Rui estava a gritar. Estava vermelho. Tens sorte que não te despeço já. Isso é o pagamento de uma semana em quebras, sua estúpida. Chega. A voz de António não era alta. Era baixa, fria e pesada de autoridade. Cortou o silêncio do café mais eficazmente do que os gritos de Rui. António levantou-se da sua mesa. Caminhou e colocou-se diretamente entre o gerente e a rapariga no chão. Ele era uns 30 centímetros mais alto que Rui, e embora tivesse quase 70 anos, carregava um ar de poder absoluto. Rui, que tinha estado focado em Mariana, olhou agora para António pela primeira vez. Viu o casaco caro. Viu o relógio de ouro. Viu o rosto de um homem que não pertencia à Estrela da Noite. E você, quem é? Gaguejou Rui, embora a sua voz tivesse perdido a força. Esta é a minha empregada, ela é. Ela é uma criança, disse António, cortando-o. Uma criança que está claramente doente. Ele meteu a mão no bolso do casaco, tirou uma carteira de pele e extraiu várias notas. 3 notas de 100 euros. Deixou-as cair no balcão. Isto, disse ele, é pelos pratos partidos, pela minha bica e pelo incômodo. Os olhos de Rui arregalaram-se. Apanhou o dinheiro instantaneamente. António virou-lhe as costas, um ato de desprezo completo. Agachou-se, os seus joelhos a protestarem ligeiramente. Estava agora ao nível dos olhos de Mariana.
Ela chorava, lágrimas silenciosas traçando caminhos pela sujidade no seu rosto. Ainda tentava apanhar o vidro partido, as mãos a tremerem. Mariana, disse ele, a sua voz agora gentil mas firme. Levanta-te. Vais-te embora. Eu. Não posso, sussurrou ela, as palavras sufocadas. O meu turno. Eu preciso. O teu turno acabou. Ele ofereceu-lhe a mão. Era uma mão limpa e firme, uma mão que assinava contratos de 1.000 milhões de euros. Ela olhou para ela por um momento. Era uma tábua de salvação. Lentamente, a tremer, ela colocou a sua mão pequena e gordurosa na dele. António puxou-a para cima como se ela não pesasse nada. Não a largou. Manteve a mão dela na sua e virou-a em direção à porta, protegendo-a dos olhares dos outros clientes. Espere, chamou Rui, percebendo de repente que estava a perder uma empregada, mesmo uma que ele maltratava. Não pode simplesmente. Ela tem que. António parou à porta. Olhou para trás, para Rui. Ela terminou, disse ele. E da maneira como o disse, Rui soube que era verdade. António Costa empurrou a porta de vidro e guiou Mariana Santos para o ar frio da noite, deixando para trás os pratos estilhaçados e o cheiro a cebola frita. O carro era um casulo de silêncio. Era um sedan escuro e pesado, não um dos modelos mais vistosos de António. Cheirava a cor antigo e vagamente ao seu tabaco de cachimbo. Estava quente. Os bancos aquecidos zumbiam suavemente contra as costas de Mariana, mas ela estava com tanto frio que não o sentia. Sentou-se rígida, as mãos cruzadas no colo, ainda sujas do chão do café. Olhava em frente para o relógio do tablier. 23h47. Não tinha dito uma palavra desde que ele a colocou no carro. Vibrava com uma vergonha silenciosa e terrível. Ele tinha-a visto no seu ponto mais baixo. Ele tinha-a visto falhar. António conduzia cuidadosamente, as suas mãos grandes a repousar levemente no volante. Não ligou o rádio. O único som era o baque-baque das escovas a limparem uma névoa leve do para-brisas. Ele olhou para ela. Era apenas um contorno no escuro, o rosto virado para o lado. As tuas mãos, disse ele, a sua voz calma. Estão cortadas. Mariana estremeceu, surpreendida pelo som. O quê? O vidro. Cortaste-te. Ela lentamente abriu os punhos e olhou para baixo. Não tinha sentido. Havia uma pequena linha escura de sangue na palma da sua mão direita. Eu. Não sei. Não faz mal. António suspirou. Encostou o carro numa rua tranquila e arborizada. Colocou o carro em ponto morto e acendeu a luz interior. Era uma luz amarela suave, como um candeeiro de leitura. Nela, ele viu-a. O seu rosto estava manchado de sujidade. O seu cabelo estava emaranhado onde a rede estivera. O pequeno corte na sua mão estava a verter sangue. Ela olhou para ele, os olhos arregalados. O que está a fazer? Isto vai arder, disse ele. Não respondeu à pergunta dela. Abriu o porta-luvas. O seu carro era como a sua vida, organizado. Tirou um pequeno estojo de primeiros socorros preto. Abriu, tirou uma toalhita antisséptica e um penso. Dá-me a tua mão, ordenou ele. Não, está. Está tudo bem. A sério, eu. Estou a sujar o seu carro de gordura. Ela tentou esconder as mãos debaixo das pernas. Mariana. A sua voz era gentil, mas continha o mesmo asco no café. Dá-me a tua mão. Ela hesitou, depois, lenta e relutantemente, estendeu a mão trêmula. Ele pegou nela. A sua mão era quente e surpreendentemente macia, mas o seu aperto era firme. Segurou a mão pequena e gretada dela na sua. Limpou cuidadosamente o sangue e depois abriu a toalhita. Ela sibilou quando o álcool tocou no corte. Eu avisei, disse ele, os olhos no seu trabalho. Um pequeno preço. O meu irmão Tomás dizia sempre isso, um pouco de ardor agora é melhor do que muita dor mais tarde. Ele trabalhou com um cuidado preciso, quase terno. Limpou o corte e depois enrolou o penso à volta da palma dela. Os seus movimentos não eram apressados. Ela observava-o, a respiração presa no peito. Este era António Costa, um homem que movia mercados, um homem que era dono de metade da cidade. E estava sentado num carro estacionado, a fazer-lhe um penso na mão como um pai. O absurdo da situação, a bondade, rompeu a sua vergonha. Uma única lágrima quente escorreu pela sua bochecha. Depois outra.
Ele terminou com o penso e deu-lhe um lenço limpo e dobrado do bolso do casaco. Para o teu rosto, disse ele, sem olhar para ela. Colocou o carro em marcha e voltou para a estrada. Ela limpou o rosto. Obrigada, sussurrou ela. As palavras eram pequenas e roucas. De nada, disse ele. Conduziram em silêncio por mais alguns quarteirões. Coimbra, disse ele. Senhor. Esse é o plano, não é? Ou era? Universidade de Coimbra. Por quê? Ela olhou para o lenço no seu colo. Eu gosto de História e de Direito. Pensei que podia trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros ou algo assim. Queres servir? Disse ele. Não era uma pergunta. Sim. Um objetivo nobre, disse ele. Difícil de alcançar-se, de facto, não estiveres na escola. A sua vergonha voltou, quente e aguda. O senhor não percebe. Então faz-me perceber, Mariana, disse ele, a sua voz razoável. Vejo uma jovem, uma das melhores alunas do país. Tem uma bolsa de mérito para uma excelente universidade e deita tudo no lixo. Eu não deitei fora, retorquiu ela, a voz a quebrar-se. A raiva que sentia do mundo, da injustiça de tudo, veio à tona. Não deitei. O que era suposto eu fazer? Ela chorava abertamente agora. Os soluços que tinha contido no café finalmente a abalavam. Que escolha eu tinha? Eu. Cheguei à casa da escola. Tinha acabado de receber a carta, a do ministério. Eu estava tão feliz. Corri para dentro e a mãe estava no chão. Não conseguia levantar-se. Tinha tanta dor que nem conseguia chorar. António ouvia. Os nós dos seus dedos estavam brancos no volante. O médico disse lupus. Disse que os medicamentos antigos não estavam a funcionar. Disse que ela precisava de um novo. Um especialista. E o seguro, não paga. São 900 euros todos os meses só para os comprimidos. Isso nem sequer inclui o médico ou os exames. Ela limpou o nariz com o lenço dele. Já não se importava com as aparências. Ela perdeu o outro emprego. Este emprego na sua casa. É tudo o que temos. Eu via-a tentar esfregar o chão e ela só chorava porque as mãos estavam demasiado inchadas. Ia ser despedida. Íamos perder o apartamento. Íamos perder tudo. A sua voz baixou para um sussurro. Então, eu deitei a carta no lixo. Liguei para a escola e disse que não ia voltar. Eu tirei-lhe o telemóvel. Bloqueei o número da diretora. Eu tive que o fazer. Para ela não poder ligar à mãe. E começaste a trabalhar, disse António. Tive que cobrir os turnos dela na sua casa de graça só para o Paulo não saber que ela estava doente. E arranjei o emprego no café, o turno da noite. Eram 11 euros por hora. Eu estava a juntar para os medicamentos. Quase tinha o dinheiro. Eu só precisava de mais uma semana. Ela estava exausta. A confissão deixou-a vazia. Encostou a cabeça ao vidro frio da janela. Eu odeio isto, sussurrou. Odeio, mas amo a minha mãe. Eu não podia. Não podia ir às aulas de história. Não podia escrever trabalhos sobre política enquanto a minha mãe estava a desaparecer. O que é uma bolsa de estudo se eu perder a minha mãe? António estava em silêncio. Conduzia. Estava a processar. Esta não era uma rapariga a faltar à escola. Era um soldado. Um soldado a tomar uma escolha tática e terrível. Um soldado numa frente perdedora. Ele parou em frente ao prédio cinzento dela, o mesmo que tinha visitado naquela tarde. És muito parecida com a tua mãe, disse ele. O quê? Ela também me mentiu, disse ele, virando-se para ela. Tentou esconder a doença para proteger o emprego, para te proteger a ti. Tu mentiste-me para a proteger a ela. São uma família de péssimos mentirosos. E são ambas muito, muito más nisso. Um pequeno sorriso aguado quase lhe tocou os lábios. Também são ambas muito orgulhosas, disse ele. E o vosso orgulho está a custar-te o teu futuro. Está a custar à tua mãe a saúde dela.
É. É o nosso problema, senhor. Eu pago-lhe os pratos. Não sei como. Para de falar dos pratos, disse ele, com irritação na voz. Os pratos não importam. O café não importa. Os 900 euros não importam. Importam para nós. Não importam, repetiu ele. E desta vez, a sua voz foi absoluta. Sai do carro. Vamos ver a tua mãe. A subida dos 3 lances de escadas foi diferente. Desta vez, Mariana ia à frente, os ombros descaídos em derrota. Antônio estava atrás, uma presença firme e implacável. Mariana atrapalhou-se com a chave, a mão com o penso a dificultar a tarefa. Finalmente conseguiu abrir a porta. O apartamento estava escuro, iluminado apenas pelo mesmo aquecedor elétrico fraco. Carla estava sentada no sofá, enrolada num cobertor fino, o rosto uma máscara de puro terror. Tinha estado claramente à espera junto à porta, a imaginar todos os possíveis desfechos terríveis. Quando viu Mariana no uniforme sujo do café, ofegou: Mariana. Oh, querida, o que aconteceu? Estás ferida? Então, viu Antônio Costa a preencher a ombreira da porta atrás dela. O rosto de Carla passou do medo para uma vergonha profunda e intensa. Tentou levantar-se, para ser a governanta, mas as suas pernas estavam demasiado fracas. Voltou a sentar-se. Senhor Costa, sussurrou, a voz a falhar. Eu. Não sei o que dizer. Ela tem estado a trabalhar num turno da noite num café-restaurante, disse Antônio, entrando na pequena sala, para pagar os teus medicamentos. Os medicamentos que não me disseste que precisavas. A verdade pairou no ar frio. Nua e feia. Carla olhou para Mariana. Mariana olhou para o chão. Tu. Contaste-lhe? Sussurrou Carla à filha. Ele estava lá, mãe, no café. Eu. Deixei cair um tabuleiro, parti. Parti tudo. Desculpa, mãe. Desculpa. As defesas de Mariana ruíram. Correu para o sofá e desabou, enterrando a cabeça no colo da mãe, a soluçar. Carla envolveu a filha nos braços, as suas próprias mãos inchadas e dolorosas a afagarem-lhe o cabelo. Olhou para Antônio, que se erguia sobre elas como um juiz. Por favor, implorou Carla, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Por favor, não. Não a castigue. A culpa é minha. Toda. Eu. Fiquei doente. Não consegui. Lamento muito. Eu. Pagarei por tudo o que ela partiu. Eu trabalho. Trabalho de graça. Apenas. Por favor, não. Não chame a polícia. Não. Não magoe a minha filha. Antônio olhou para as duas mulheres agarradas uma à outra no mar de dívidas, doença e medo. Sentiu uma dor súbita e aguda no peito. Não era o coração. Era algo mais antigo. Era a memória da sua própria mãe depois de o telegrama ter chegado. A memória de uma casa que tinha todo o dinheiro do mundo e nenhuma alegria. Magoá-la, disse ele, a sua voz mais suave do que pretendia. Carla, não estou aqui para a magoar. Estou aqui para vos impedir de a magoarem. Carla olhou para cima, confusa. O quê? O teu orgulho. O orgulho dela. Estão a deixá-la destruir a vida inteira dela. A vida brilhante dela inteira. Porque são demasiado orgulhosas para pedir ajuda. Ajuda, disse Carla como se a palavra fosse estrangeira. A quem? Quem? Quem ajuda pessoas como nós? Eu ajudo, disse Antônio simplesmente. Ele caminhou até à única poltrona gasta e sentou-se. Já não era o bilionário imponente. Era apenas um homem velho numa sala pequena e fria. Isto é o que vai acontecer, disse ele. Não estava a perguntar. Estava a afirmar factos. Amanhã de manhã, às 9 horas, um carro estará aqui. Levar-te-á, Carla, ao Hospital de Santa Maria. Falei com um médico lá, um doutor. Francisco Soares. É o melhor especialista do país na tua condição. É um velho amigo. Carla olhava para ele, de boca aberta. Eu. Não posso. O custo. Não posso. Não vais discutir custos, disse Antônio. Vais discutir a tua saúde. Tudo.
O transporte, o tratamento, os medicamentos estão tratados. Está pago. Mas por quê? Ele levantou uma mão. Ainda não terminei. Mariana. Mariana levantou o rosto manchado de lágrimas do colo da mãe. O meu assistente, o Paulo, estará na escola secundária de Alvalade às 8 horas. Irá reunir-se com a tua diretora. Explicará a emergência familiar que causou a tua ausência. Explicará que vais fazer os teus exames finais. Vais concluir o secundário. O teu registro de absentismo será corrigido. Os olhos de Mariana estavam arregalados. Mas a bolsa? Eu. Perdi o prazo. Já. Já era. Prazos, disse António, um raro e fino sorriso a tocar-lhe os lábios, são muitas vezes apenas sugestões para pessoas que não são persuasivas. O Paulo é muito, muito persuasivo. Ele falará com o Conselho de Admissões da Universidade de Coimbra esta noite. Vais aceitar a tua bolsa. Vais para Coimbra no outono. Isso é final. A sala ficou em silêncio. Carla e Mariana apenas olhavam para ele. Estavam em choque. Ele, em 2 minutos, resolveu problemas que as esmagavam há meses. Carla foi a primeira a falar. A sua voz era um sussurro frágil. Senhor Costa, porquê? Isto é caridade. Nós não podemos aceitar. Isto é demais. António inclinou-se para a frente. O cansaço da sua insônia das 3 da manhã estava de volta, mas era um tipo diferente de cansaço. Não é caridade, Carla. Ele olhou para ela, os seus olhos a perscrutarem-lhe o rosto. Eu vim aqui esta tarde. Vi o vosso apartamento. Eu vi uma fotografia junto à vossa porta. Carla olhou para a pequena e desarrumada mesa de apoio. Uma fotografia. Uma pequena. Um homem de uniforme. Um uniforme do exército. A mão de Carla foi à garganta. O meu pai. O meu pai. Manuel Santos, disse António. Sim, disse Carla, a sua voz cheia de orgulho de filha. Capitão Manuel Santos. António acenou lentamente. Eu sabia, sussurrou. Pensei, mas tinha que ter a certeza. O senhor conheceu o meu pai? Não, disse António. Nunca tive essa honra. Mas soube dele. Ele fez uma pausa, reunindo as palavras. Era uma história que não contava há 50 anos. Eu tinha um irmão mais velho, disse António, a sua voz distante, os seus olhos a olharem para a parede, para o passado. O nome dele era Tomás. O Tommy. Ele era tudo o que eu não era. Era barulhento, divertido e corajoso. Eu adorava-o. Mariana e Carla ouviam, imóveis. Eu estava na faculdade, a estudar gestão. Ele alistou-se. Companhia de Caçadores. Foi enviado para a Guiné. Companhia de Caçadores 112. Os olhos de Carla arregalaram-se. Essa era a companhia do meu pai. Sim, disse António. O teu pai era o capitão dele. O Tommy, ele não voltou para casa. Tinha 20 anos. Isso destruiu a minha mãe. Partiu a nossa família. Ele olhou para as suas próprias mãos, as mãos que tinham construído o império. Depois de acontecer, a minha mãe, ela simplesmente definhou. Mas depois chegou uma carta. Era de um capitão, Manuel Santos. Do teu pai. Ele escreveu. Ele escreveu sobre o Tommy. Disse que o meu irmão era corajoso. Contou uma história sobre como o meu irmão tinha salvo outros 2 homens. Disse à minha mãe que o Tommy não estava sozinho, que ele lhe segurou na mão. Disse-lhe que tinha orgulho de ter servido com ele. António teve de parar. Pigarreou. Ele escreveu 3 cartas, Carla, a uma mulher que nunca conheceu, sobre um rapaz que ela tinha perdido. Essas cartas foram a única coisa que manteve a minha mãe viva. Foram uma dádiva de paz. Ele deu-nos o nosso irmão de volta. Ele meteu a mão no bolso do peito e tirou a carteira. De uma dobra gasta e escondida, tirou um pequeno pedaço de papel quadrado. Era velho, rachado nas dobras.
Era uma fotografia, a mesma da sua estante. Um grupo de jovens na selva. Entregou-a a Carla. Ela pegou nela com uma mão trêmula. Viu um grupo de rapazes cansados e sorridentes e, no centro, um jovem com um rosto bondoso e forte e, ao lado dele, um rapaz mais alto e sorridente com o braço por cima do ombro dele. Este é o meu pai, sussurrou Carla, o dedo a traçar o rosto. E aquele, disse António, apontando para o rapaz sorridente, é o meu irmão, o Tommy. Mariana inclinou-se, os olhos arregalados. Viu o avô, jovem e vital, um homem que só conhecera como um velho e silencioso que cheirava a tabaco. O teu pai, disse António, a sua voz embargada pela emoção, não deixava ninguém para trás. Nem os seus homens, nem sequer a memória deles. Ele olhou para Mariana. Viu o seu rosto pálido e exausto. Viu o seu cordão de honra. Viu os olhos do avô dela. Eu sou um homem muito, muito rico há muito tempo, disse António. Mas sempre carreguei uma dívida que não podia pagar. Uma dívida para com o teu pai pela sua bondade, pela sua honra. Ele levantou-se. Isto não é caridade. Isto é família. Isto é uma dívida. Com 50 anos de atraso. O teu avô salvou a minha família, Carla. Agora, vais deixar-me ajudar a dele. António olhou para o relógio. Passava da meia-noite. Um carro estará aqui para si às 9 horas, Carla, repetiu ele, a sua voz gentil, mas firme. Por favor, esteja pronta. A equipa do Dr. Soares estará à sua espera. Carla apenas acenou, os olhos ainda fixos na velha fotografia na sua mão. Mariana, disse ele. Ela levantou o olhar, o rosto vermelho e inchado. Espero-te na tua escola às 8h30. O meu assistente, o Paulo, encontrar-se-á contigo. Vais entrar, vais falar com a tua diretora e vais tratar de fazer os teus exames finais. Sim, senhor, sussurrou ela. Bom. Ele dirigiu-se à porta, depois parou. E o Paulo também foi instruído a ter os vossos serviços religados e a organizar uma entrega de um supermercado. Não podem avançar se tiverem frio e fome. Ele olhou de volta para Carla. Ele não deixou ninguém para trás, Carla, disse António em voz baixa. Está na hora de a família dele ser tratada da mesma maneira. Ele saiu. A porta fechou-se com um clique. Durante um minuto inteiro, mãe e filha não se moveram. Então Carla soltou um longo suspiro trêmulo, um som que era meio soluço, meio riso. Mariana correu para a pequena cozinha, o seu corpo finalmente a ceder ao stress da noite. Quando acabou de tremer, Carla estava lá, apoiada no seu andarilho, a segurar um copo de água. Mãe, sussurrou Mariana, a garganta a arranhar. Isto é real. Carla olhou em volta do pequeno apartamento frio. Olhou para os avisos de corte, para o uniforme de café arruinado da filha. Depois olhou para a fotografia de 50 anos na sua mão. Acho que sim, querida, disse Carla, a voz a tremer. Acho que o teu avô acabou de nos salvar. As 2 semanas seguintes foram um borrão. Foi como ver uma vida a ser reconstruída por uma equipa invisível e eficiente. Às 8h30 da manhã, uma trêmula Mariana encontrou-se com Paulo Silva na escola secundária de Alvalade. Era um homem num fato simples e perfeito. Era calmo, profissional e tratou de tudo. A diretora, a senhora Sandra Ribeiro, saiu apressadamente do seu gabinete, o rosto uma mistura de preocupação e alívio. Mariana. Oh, minha querida, estávamos tão preocupados. Foi uma emergência médica familiar, diretora Ribeiro, disse Paulo suavemente, entregando-lhe uma pasta. A Mariana tem atuado como cuidadora principal da sua mãe. Aqui está a documentação do Hospital de Santa Maria. Os olhos da diretora percorreram as cartas. A severidade da administradora desapareceu, substituída por uma profunda simpatia. Oh, coitadinha, disse ela a Mariana. Por que não disseste nada? Eu não sabia como, sussurrou Mariana. Está tudo tratado agora, disse Paulo. Precisamos apenas de agendar os seus exames finais. Claro, sim, qualquer coisa. Enquanto Mariana estava na escola, um carro diferente chegou para Carla. Ela estava aterrorizada, mas no Hospital de Santa Maria, as enfermeiras estavam à espera. Sabiam o nome dela. O Dr. Soares, um homem gentil com olhos calorosos, sentou-se com ela durante 1 hora. Vamos melhorar isto, disse ele. O seu trabalho é descansar.
Pela primeira vez num ano, Carla Santos dormiu sem dor e sem medo. De volta ao apartamento, a eletricidade voltou. O aquecedor a gás ligou-se, inundando as salas com calor. Um serviço de supermercado chegou com caixas de comida. Comida a sério. Mariana sentou-se à sua pequena secretária, os seus velhos manuais abertos. Estudou. Fez os exames. As palavras na página já não eram um lembrete de uma vida que tinha perdido. Era um mapa. O dia da cerimónia de final de curso foi brilhante e quente. O campo de futebol da escola estava cheio de cadeiras de plástico. Mariana sentou-se no palco com a sua capa e cabelo azuis. O cordão de honra azul e dourado estava pendurado ao pescoço. Olhou para a multidão. Na terceira fila, encontrou-os. A sua mãe estava numa cadeira de rodas, mas não era a mulher cinzenta e quebrada do apartamento. O inchaço nas suas mãos tinha diminuído. O seu cabelo estava arranjado. Sorria, os olhos a brilharem com um orgulho tão feroz que Mariana o sentia do palco. Ao lado dela, num fato cinzento simples, sentava-se António Costa. Não parecia um bilionário. Parecia um avô. Ele encontrou o olhar de Mariana. Não sorriu. Apenas acenou com a cabeça. Um gesto de respeito. Teu dia. Quando o nome dela foi chamado, melhor aluna, Mariana Santos, os aplausos foram fortes. Caminhou até ao pódio. Desdobrou o seu discurso. Olhou para as suas notas. E depois olhou para além delas, para a mãe e para António. Dobrou o papel e pousou. Bom dia, disse ela. A sua voz era clara e não tremia. Eu escrevi um discurso sobre o futuro, mas não quero falar sobre isso. Agarrou as laterais do pódio. Quer falar sobre o que acontece quando não se consegue ver um futuro. Quer falar sobre bondade. Nós pensamos na história como algo feito por pessoas grandes e importantes, por presidentes e bilionários. Ela viu António mexer-se ligeiramente. Mas a história também é feita por pequenas escolhas. Por pessoas que estão cansadas e assustadas, mas que escolhem fazer a coisa certa de qualquer maneira. Por um soldado que escreve uma carta a uma mãe de luto que nunca conheceu. Por uma mãe que preferiria perder tudo a deixar a filha ver a sua dor. Por pessoas que veem alguém a cair e, em vez de passarem ao lado, param. Simplesmente param e oferecem uma mão. Os seus olhos estavam fixos nos da mãe. O meu futuro, não é meu. Foi comprado para mim. Foi comprado pelo meu avô há 50 anos. Foi comprado pela minha mãe, que sacrificou a sua saúde por mim. E foi-me devolvido por um homem que entende que ninguém deve ser deixado para trás. Ela respirou fundo. Parabéns à minha turma. Nós conseguimos. Mas não vão apenas ser bem-sucedidos. Vão e sejam bondosos. É assim que se muda o mundo. Obrigada. O campo estava em silêncio. Depois começaram os aplausos. Não foram educados. Foram um rugido. Os seus colegas levantaram-se. Os pais deles levantaram-se. A diretora Ribeiro chorava. Carla soluçava nas suas mãos. António dava-lhe palmadinhas no ombro. O seu próprio rosto sério, mas os seus olhos brilhavam. Um mês depois, Carla estava de volta. Não estava curada. O lúpus não era uma constipação, mas estava em remissão. A nova medicação, o cuidado adequado, tinham-lhe devolvido a vida. Sentou-se na biblioteca de António. Tinha pedido esta reunião. António, disse ela. Ele tinha insistido que ela usasse o seu primeiro nome. Eu não lhe consigo agradecer. Não há palavras. Mas não posso ser um caso de caridade. Tenho de trabalhar. Tenho de fazer alguma coisa. António sorriu. Estava à espera disto. Tem razão. Concordo. É por isso que tenho um trabalho para si. Ele gesticulou para uma pilha de caixas de arquivo na sua secretária. A minha mãe deixou um pequeno fundo, disse ele. Chamava-lhe o fundo da companhia de caçadores. A ideia dela era fornecer pequenas bolsas para os filhos e netos de veteranos. Ajudar com livros ou uma entrada para uma casa, um pouco de bondade, como ela lhe chamava. Ele suspirou. Depois de ela morrer, eu deixei-o inativo.
Estava ocupado. Estava a construir coisas. Esqueci-me. Ele olhou para ela, os seus olhos sérios. Reativei o fundo. Dotei-o devidamente. Mas precisa de um diretor. Precisa de alguém para ler as cartas, para encontrar as pessoas que precisam de ajuda, para ser o coração dele. Carla olhou para ele, confusa. Mas eu sou uma governanta. Não, disse Antônio. É filha de um veterano. É uma mulher que entende o sacrifício. Entendo o que é estar necessitada e ser demasiado orgulhosa para pedir. Não. Não consigo pensar em ninguém mais qualificado. Carla olhou para as caixas. Não lhe estava a ser oferecida caridade. Estava a ser-lhe oferecido um propósito. Sim, disse ela, a voz clara. Sim, eu. Seria uma honra. O verão acabou. Era uma manhã fresca de final de agosto. Mariana partia para Coimbra. Carla, agora em remissão, despediu-se dela do seu novo e luminoso apartamento. O sedan de Antônio parou. Ele saiu. Tudo pronto? Perguntou ele. Tudo pronto, disse Mariana, o seu sorriso largo. Algumas coisas, disse ele, entregando-lhe uma caixa. Lá dentro estava um novo computador portátil para os trabalhos de direito. Antônio, isto é demais. Bobagens, disse ele. Em seguida, entregou-lhe um envelope quadrado e plano. E isto? Ela abriu. Era uma moldura de madeira escura simples. Lá dentro estava a fotografia. Os jovens na selva, o avô dela e o irmão dele. Mas esta é sua, disse ela. Da sua secretária. Não, corrigiu a Antônio gentilmente. A da minha secretária era da minha mãe. Esta era do Tommy. Estava na carteira dele quando enviaram as coisas dele para casa. Tem estado numa caixa. Acho que ele gostaria que a tivesses. Para te lembrares de quem és feita. Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas. Abraçou-o. Não foi um abraço pequeno e tímido. Foi um abraço real e grato. Obrigada, sussurrou ela. Por tudo. Por me ter visto. Ele deu-lhe palmadinhas nas costas, a sua própria garganta apertada. Anda, disse ele. Não te atrases. Coimbra não espera. Ela abraçou a mãe. Um abraço longo e apertado. Amo-te, mãe. Toma os teus medicamentos. Tomarei, riu Carla, limpando uma lágrima. Liga-me todas as noites. Ligarei. Mariana entrou no táxi. Olhou pela janela de trás enquanto ele se afastava. Viu a mãe, saudável e forte, e viu Antônio, o bilionário que tinha sido demasiado inquieto para dormir. Ele tinha o braço à volta dos ombros de Carla. Duas pessoas de dois mundos diferentes, de pé num passeio, a ver o futuro que tinham construído juntos afastar-se. Antônio observou até o carro desaparecer. Olhou para o céu azul brilhante. Tinha construído um império a ver padrões, tempestades, mercados e concorrentes. Mas durante 50 anos, tinha perdido o mais importante. Tinha estado à procura de uma forma de pagar uma dívida ao passado. Nunca percebeu que a dívida devia ser paga ao futuro. Sentiu uma estranha nova sensação no peito, uma quietude, uma paz. Vamos, Carla, disse ele, virando-a para o seu carro. Vamos para o escritório. Temos trabalho a fazer. E finalmente, sentiu, pela primeira vez em muito, muito tempo, que talvez conseguisse mesmo dormir naquela noite. E é aqui que terminamos a nossa história, com uma dívida de 50 anos finalmente paga. Espero que esta história sobre como um pequeno ato de bondade pode ecoar através de gerações para mudar um futuro lhe tenha dado a oportunidade de parar e refletir. Adoraria saber o que estava a fazer enquanto ouvia. Estava a relaxar para a noite ou a começar o seu dia com uma chávena de chá? Deixe uma linha nos comentários. Eu leio-os mesmo a todos. Se quiser garantir que nos cruzamos novamente para a próxima história, clicar em gosto e subscrever faz uma enorme diferença. Estamos sempre a tentar melhorar, por isso, sinta-se à vontade para partilhar o seu feedback. Obrigado por passar este tempo conosco.